Quem sou eu pra te julgar? Você não. Programa Mães Amorosas. Programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Bom dia, queridas irmãs, amadas ouvintes. Graças ao Senhor, já está dia 25 de julho e estamos gratas pela audiência de cada uma de vocês que nos prestigiam todos os dias, ouvindo o nosso programa Mães Amorosas. Que Deus continue abençoando cada uma de vocês poderosamente. Então vamos iniciar o programa com mais provérbios que diz assim: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Provérbios capítulo 20, versículo 1. Temos como título: como lidar com bebidas. O vinho foi feito para alegrar o coração do homem, o azeite para lhe dar brilho ao rosto e o alimento para lhe suster as forças. Salmo 104, versículo 15. Há regiões da terra que são produtoras de vinho, onde é habitual tomá-los nas refeições. O problema é o excesso. Quando alguém é vencido pela bebida, pode se descontrolar, falando ou fazendo coisas inconvenientes. E isso sem falar em dependência química que pode arruinar a vida de um homem. O rei Davi disse em seu salmo: mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura e cereal de vinho. Salmo 4:7. Essa é a prova de que o Senhor pode nos dar alegria em muito maior proporção que o vinho. No Velho Testamento, um sacerdote ou alguém que fizesse um voto especial, o voto de Nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor, devia abster-se de vinho e de bebida forte. Número 6, 2 e 3. Há exemplo de João Batista, que não bebia vinho nem bebida forte e era cheio do Espírito Santo. Lucas capítulo 1, versículo 15. E um dos requisitos para os presbíteros ou diáconos na igreja é que não sejam dados ao vinho. 1 Timóteo 3, 3 a 8. Você deve cuidar para não fazer qualquer coisa com que o seu irmão venha a tropeçar. Se possível, abstenha-se de qualquer bebida alcoólica por amor a outros. Para finalizar, Paulo insta: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5:18. Que tal andarmos o dia todo embriagados do Espírito? Viveremos sempre com alegria e haveremos vida para todos. Bom dia, queridas ouvintes, amadas irmãs. Até amanhã com mais provérbios. Estaremos de volta neste mesmo horário, se assim o Senhor nos permitir. Bom dia. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Maraísa Garcia. Levantar antes de qualquer outra coisa. Faça uma respiração da vida. Invocando profundamente o nome do Senhor Jesus. Invocando profundamente.
Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, nos dá, Senhor, uma boa leitura nesta manhã. Fala conosco, Senhor, precisamos de Ti. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, o título hoje da mensagem é Limpos pela palavra que sai da boca de Deus. Ó Senhor Jesus, quanta riqueza temos recebido do Senhor. Senhor, nos limpa, Senhor, com o seu falar. Ó Senhor Jesus. Amém, amadas. Vamos ler João 15:3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Aleluia. Ó Senhor Jesus, limpos pela palavra que sai da boca de Deus. Enquanto Jesus lavava os pés dos discípulos, Pedro lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço, não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Isso está em João 13, 6 ao 11, né? Naquela época, se você já tivesse banhado, não precisava banhar-se novamente. Bastava lavar os pés, que ficavam sujos por causa das sandálias. O que significa estar limpo? O Senhor disse: Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra que Jesus profere nos limpa. Judas era o traidor e não estava limpo. Por não ter apreço pela palavra de Jesus, ele estava sujo o tempo todo. Seu real interesse não era a palavra, mas o dinheiro, pois era avarento. Jesus ama a igreja, pela qual morreu. Cristo nos purificou por meio de sua palavra e está santificando-nos pela lavagem de água pela palavra. Isso acontece quando fazemos imersão na palavra. O que é imersão? É mergulhar na palavra e ser totalmente envolvido por ela. Para isso, selecionamos um trecho da palavra e começamos a falar, declarar, proclamar, repetir, reiterar e redizer cada versículo e cada frase, orando de acordo com o sentimento que existe ali. Aproveitamos, depois, para compartilhar uns com os outros o que ganhamos. Além disso, anotamos e transcrevemos a porção desfrutada e compomos cânticos ou gritos de guerra com os pontos mais tocantes. Dessa forma, a aplicamos em nosso viver. Ela fica gravada, inculcada, de forma permanente em nosso coração e nos enchemos do Espírito. O apóstolo Paulo, em suas epístolas, já encorajava essa prática maravilhosa. É o que vemos especialmente em Efésios 5:19. Senhor Jesus. E em Colossenses 3:16. Ao emergirmos na palavra, o Senhor alcança seu objetivo, limpar-nos com a palavra para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém, santa e sem defeito. Os que amam com reverência a palavra do Senhor são os que são limpos o tempo todo por ela. Voltando ao capítulo 13 de João. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes.
Essa é uma lição muito importante que todo servo de Deus deve aprender. Se Jesus, sendo o Senhor e Mestre, se curvou, se humilhou para lavar os pés dos discípulos, devemos seguir seu exemplo e lavar os pés uns dos outros. Você se humilharia e lavaria os pés de seu irmão? O Evangelho de João ainda mostra como o Senhor estava incomodado com o traidor. Ó Senhor Jesus! Na verdade, Jesus escolheu apenas 11 dentre os 12 discípulos, pois Judas, apesar de ser um dos 12, era um traidor. Jesus sabe quem ele escolheu, quem são suas ovelhas, quem são as pessoas que o Pai lhe deu e de quem ele vai cuidar até o final. Por isso é tão importante amarmos sua palavra e buscarmos sempre fazer sua vontade. O Senhor deixou claro que nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Importante é fazer a vontade do Pai. Não seja um traidor. Um cristão só de aparência, que em vez de procurar a vontade de Deus, busca seus próprios interesses escusos, como Judas. Senhor Jesus. Ó Senhor, amadas, que o Senhor nos livre disso, né? Meu Deus. A traição é algo muito vil e incomodava o Senhor. Por isso, ele várias vezes comentou sobre o assunto. Por fim, Jesus disse, em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ó Senhor Jesus! Quando saímos às ruas para praticar o posso orar por você, todo aquele que nos receber, receberá o próprio Senhor, que nos enviou. Quem recebe você, recebe o Senhor, e quem recebe o Senhor, recebe o próprio Deus. Novamente, o Senhor fala sobre o traidor, dessa vez angustiado em espírito. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou, em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. João 13:21. Veja como isso magoava o coração de Jesus. Apesar do alerta do Senhor, os discípulos não entenderam a quem ele se referia. Pedro fez sinal a João, que estava reclinado junto ao peito de Jesus, para que lhe perguntasse quem era o traidor. Respondeu Jesus, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus, o que pretendes fazer? Faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isso, pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera, compra o que precisamos para a festa ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. É interessante notar que João faz questão de relatar que quando Judas saiu, era noite. Judas saiu da presença daquele que era a luz do mundo, para fazer as obras das trevas nas trevas. Nós, pelo contrário, somos filhos da luz e seguimos o Senhor, que para nós é a luz da vida. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, que para nós é a luz da vida. Senhor Jesus. Escreva a frase que mais tocou seu coração. Amém. Senhor Jesus. Que o Senhor nos dê um bom dia, irmãs. Amém. Bom dia, amadas irmãs, queridas ouvintes do programa Mães Amorosas. Bom dia, irmã Lene, irmã Isa, que está com a gente hoje no quadro Somos Mulheres de Oração. Não perca, no finalzinho do nosso programa. E nós, Lene e eu, estamos abrindo já o nosso quadro Leitura Bíblica, né, que a gente faz em conjunto aqui. Eu estou com o encargo de falar sobre o Velho Testamento e a irmã Lene com Salmos, Provérbios e o livro de Romanos, tá certo? Você sabia
que a mitologia grega originou-se na antiguidade, quando os homens, por ignorar as causas dos fenômenos naturais como calamidades, terremotos, tormentas, inundações secas, entre outros, atribuíam esses acontecimentos à atuação de deuses. Para eles, havia deuses responsáveis por trovões, deuses responsáveis pela agricultura, pela doença, pelo amor, etc. E as pessoas deveriam agradar aos deuses para deles obter bênçãos, como boa colheita, por exemplo. Com o surgimento de homens sábios, muitos entenderam que não deveriam atribuir todas essas coisas aos deuses, mas buscar respostas na filosofia. A filosofia grega surgiu para atender, dentre outras indagações, aos questionamentos humanos e tentar explicar qual a razão da existência humana e de tantos sofrimentos pelos quais o homem passa. Dessa mistura de influências na igreja, surgiu o gnosticismo, que atribui o sofrimento humano à materialidade, ao corpo que é a carne. A carne, segundo o gnosticismo, é a culpada do nosso sofrimento. Ainda no tempo do apóstolo Paulo, alguns diziam que não deveriam viver pelos sentidos do corpo, mas deveriam aprender a viver de acordo com um conhecimento superior. Esse conhecimento não é mental, não é aprendido em livros, mas é espiritual, superior, místico, e poucos o alcançam. Os que conseguiam alcançá-lo ficariam livres do sofrimento da carne. Já naquela época, muitos almejavam alcançar esse nível elevado e até mesmo pregavam esse ensinamento na igreja, substituindo Cristo. Que o Senhor nos liberte de qualquer coisa que venha substituir Cristo em nossa vida e experiência. Amém? Então, nós vemos que essas coisas vêm nos distrair, né? A mitologia grega, né? Que achava que todas as coisas precisavam ter um Deus, né? O Deus da saúde, o Deus da colheita, o Deus das trovões, né? Todos esses ensinamentos vieram da mitologia grega e depois entraram também a filosofia, né? Porque as pessoas queriam entender, queriam uma explicação. Por que nós, seres humanos, existimos e por que precisamos passar por tanto sofrimento? Então, a filosofia veio para tentar explicar isso. E aí aconteceu a maior mistura, né, de influências na igreja. Aí surgiu o gnosticismo, que eles achavam que carne era a culpada do nosso sofrimento. Então, que o nosso corpo teria que sofrer. E por isso eles achavam que eles, por si mesmo, viver numa esfera espiritual. E esses ensinamentos substituíram Cristo. E hoje nós corremos o risco também de nos apegarmos a ensinamentos humanos que acabam substituindo Cristo, né? Que o Senhor nos liberte de qualquer coisa que venha substituir Cristo em nossa vida e experiência. Amém, irmãs? Vamos checar, né? O Senhor tem a primazia em tudo, né? Na nossa vida, na nossa experiência, Ele é o primeiro, sempre o primeiro. Nós possamos depender do Senhor para todas as coisas. Sabendo disso, seremos preservados, né? Jesus é o Senhor. Senhor, nós te agradecemos porque nós dependemos do Senhor para todas as coisas. O Senhor é tudo em nós e tudo para nós. Senhor, nós dependemos do Senhor para ter saúde, para ter paz, para ter entendimento. Nós dependemos do Senhor para crer na Tua palavra. Nós dependemos totalmente de Ti para tudo que nós vamos fazer. O Senhor é aquele que nos dirige, que nos governa. Dá-nos ouvidos para ouvir e fé para crer na palavra que nos dá direção. Nós amamos a Tua palavra e cremos que ela vem do trono de Deus. Que essa fé possa crescer em cada um de nós e que em nenhum momento nós possamos duvidar da Tua palavra, que em nenhum
nenhum momento nós possamos substituir Cristo por qualquer outra coisa. Senhor, guarda-nos em Ti. Cremos que essa palavra está operando eficazmente em nós, os que cremos. Aleluia. Amadas irmãs, graças ao Senhor pela Tua palavra profética todos os dias, nos alimentando aqui, nos alertando, advertindo e também nos encorajando, nos mostrando o caminho, nos direcionando, a não deixarmos o nosso alvo, prosseguirmos olhando para Cristo, Vamos abrir agora as nossas Bíblias, indo o nosso roteiro anual. Vamos ver 2 Crônicas, capítulos 14, 15 e 16. O reinado de Asa de Judá. Abias morreu e eles o sepultaram na cidade de Davi, e Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos dias dele, a terra esteve em paz durante 10 anos. Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos lugares altos. Quebrou as colunas e cortou os postes da deusa Aserá. Ordenou a Judá que buscasse o Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos lugares altos e os altares do incenso, e houve paz no seu reinado. Asa construiu cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra. E não houve guerra contra ele naqueles anos, porque o Senhor lhe tinha dado repouso. Ele disse a Judá: vamos construir esta cidade, cercá-las de muralhas e torres, portões e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós. Pois temos buscado o Senhor nosso Deus. Nós o temos buscado e ele nos deu repouso por todos os lados. Então eles construíram e prosperaram. O rei Asa tinha um exército de 300.000 homens de Judá que traziam grandes escudos e lança, e 280.000 homens de Benjamim que traziam escudo e atiravam com arco. Todos eram homens valentes. Asa vence Zerá, o etíope. Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros de guerra e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele e eles se prepararam para a batalha no vale de Zefatá, perto de Marassa. Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, que não prevaleça contra ti o homem. O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e os etíopes foram mortos, sem restar nenhum sequer, porque foram destroçados diante do Senhor e diante do seu exército. E eles levaram dali muitos despojos. Atacaram todas as cidades ao redor de Gerar, porque o terror do Senhor as havia invadido, e saquearam todas as cidades, porque nelas havia muitos despojos. Também atacaram as tendas dos donos do gado, levaram ovelhas em abundância e camelos e voltaram para Jerusalém. As reformas religiosas de Asa. O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Oded, que saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Asa e todo Judá e Benjamim, escutem.
O Senhor está com vocês, enquanto vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele se deixará achar. Mas se o deixarem, Ele também os deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os moradores daquelas terras. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os afligiu com todo tipo de angústia. Mas sejam fortes e não deixem que as suas mãos desfaleçam, porque a obra de vocês será recompensada. Ao ouvir estas palavras e a profecia do profeta filho de Oded, Asa se animou e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, bem como das cidades que havia conquistado na região montanhosa de Efraim. Ele renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor, congregou todo o Judá e Benjamim, e também os de Efraim, Manassés e Simeão, que estavam morando entre eles, porque muitos de Israel passaram para o lado de Asa, vendo que o Senhor, seu Deus, estava com ele. Eles se reuniram em Jerusalém, no 3º mês do 15º ano do reinado de Asa. Naquele dia, ofereceram em sacrifício ao Senhor, do despojo que trouxeram, 700 bois e 7.000 ovelhas. Entraram em aliança de buscar o Senhor Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma, e de condenar à morte todos aqueles que não buscassem o Senhor Deus de Israel, tanto os pequenos como os grandes, tanto homens como mulheres. Juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e ao som de clarins e trombetas. Todo Judá se alegrou por causa deste juramento, porque eles juraram de todo o coração e de toda a boa vontade buscaram o Senhor, e por eles foi achado. O Senhor lhes deu paz por toda parte. O rei Asa depôs também Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha-mãe, porque ela havia feito uma abominável imagem para servir de poste da deusa Será. O rei Asa destruiu essa imagem, que ele reduziu a pó, e o queimou no vale do Cedron. Os lugares altos, porém, não foram tirados de Israel. No entanto, o coração de Asa foi fiel ao Senhor durante toda a sua vida. Ele trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo havia consagrado, prata, ouro e utensílios. Não houve guerra até o 35º ano do reinado de Asa. Asa faz aliança com o rei da Síria. Capítulo 16, versículo 1. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e começou a edificar a cidade de Ramá para impedir a entrada e a saída do território de Asa, rei de Judá. Então Asa tirou prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor e dos tesouros do palácio real e enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que morava em Damasco, dizendo: que haja uma aliança entre mim e você, como houve entre o meu pai e o seu pai. Eis que estou lhe enviando prata e ouro. Vá e anule a sua aliança com Baasa, rei de Israel, para que ele se retire do meu território. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan, Abel-Maim e todas as cidades armazéns de Naftali. Quando Baasa soube disso, deixou de edificar Ramá e não continuou a sua obra. Então o rei Asa reuniu todo o povo de Judá e trouxeram de Ramá as pedras e a madeira que Baasa havia usado para edificá-la. Com elas Asa edificou Geba e Mispa. Asa repreendido por Anani. Naquele tempo o vidente Anani foi falar com Asa, rei de Judá, e lhe disse: você confiou no rei da Síria e não confiou no Senhor seu Deus, e por isso o exército do rei da Síria escapou das suas mãos. Não é verdade que os etíopes e os líbios formavam um grande exército com muitos carros de guerra e cavaleiros? Mas por que você confiou no Senhor? Ele os entregou nas suas mãos. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto você cometeu uma loucura. Por isso, de agora em diante, haverá guerras contra você. Porém, Asa se indignou contra o profeta e o lançou na prisão porque estava enfurecido contra ele por causa disso. Na mesma ocasião, Asa oprimiu alguns do povo.
a morte de Asa. Eis que os demais atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá e Israel. No 39º ano do seu reinado, Asa contraiu uma doença nos pés, e essa doença era muito grave. Porém, na sua enfermidade, ele não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Asa morreu no 41º ano do seu reinado. Foi sepultado no túmulo que ele tinha mandado abrir para si na cidade de Davi. Puseram-no sobre um leito cheio de perfumes e de várias especiarias, preparados segundo a arte dos perfumistas. Depois fizeram uma grande fogueira em honra dele. Termina a leitura seguindo o roteiro de hoje e vamos aos nossos comentários agora. Asa foi o terceiro rei de Judá, filho de Abias, dedicado a Deus. Mas ele se afastou de Deus no final da sua vida, Embora a gente viu no capítulo 15 que quando o Espírito de Deus veio sobre Azarias, o filho de Obed, ele falou com Asa, e dizendo, o Senhor está com vocês, enquanto vocês estiverem com ele. Se vocês o buscarem, ele se deixará achar. Mas se vocês o abandonarem, ele também irá te abandonar. Mas quando o povo se viu em aflição e se voltou para o Senhor e o buscaram, acharam socorro por parte de Deus. Rei Asa fez um pacto para que todos buscassem o Senhor, de todo o teu coração e de toda a sua alma. E aqueles que não buscassem corriam risco de morte, fosse pequeno ou grande, fosse homem ou mulher. E o povo jurou ao Senhor em voz alta e com gritos e com trombetas e com cornetas. Então, todo o povo se voltou para Deus, E até mesmo ele depôs Maaca, a mãe do rei Asa, do título de rainha-mãe, Porque ela havia feito um ídolo em um bosque. Então Asa foi lá e destruiu esse ídolo, triturou, queimou, E ela foi deposta. E até o 35º ano do reinado de Asa, teve paz, Mas no 36º ano do seu reinado, Baasa, rei de Israel, sobe contra Judá para lutar contra ele, E ele então faz uma aliança, faz um pacto com Ben-Hadad, rei da Síria, para que ele quebrasse o pacto de paz que ele tinha com Baasa, e retirasse o rei de Israel do seu território. Ben-Hadad aceita, o ouro e a prata que lhe é oferecido e quebra o pacto com Baasa e vence a guerra ali. Aqui vemos, mais uma vez, Asa não buscou o Senhor, Então, no capítulo 15, vimos alguém que fez um pacto, uma aliança com Deus, de buscar o Senhor de todo o coração, mas logo em seguida, quando ele se vê em apuro, cercado por Baasa, rei de Israel, ele simplesmente não depende do Senhor e confia no rei da Síria, Ben-Hadad. E isso também não foi bom aos olhos do Senhor. Ele foi repreendido, pelo profeta Anani, porque ele confiou no rei da Síria e não em Deus, Asa cometeu um sério erro de julgamento ao pensar que o Senhor se agradaria se ele fizesse o trabalho de Deus em seu lugar, Em vez de receber elogio por essa façanha diplomática, Asa colheu a repreensão de Anani por essas suas ações. E esse profeta lembrou ao rei que Deus desejava que Asa dependesse dele, e não da sua astúcia ou da ajuda de pagãos. Depois que Asa derrotou as forças superiores dos etíopes e dos líbios, ele deveria ter reconhecido que Deus recompensa a dedicação com livramento. E nós vimos no versículo 10 que Asa fica irado, ao ouvir essas palavras do profeta. O seu ego foi ferido e assim ele colocou o profeta Anani na prisão e oprimiu outras pessoas também. Ele se esqueceu da sua afirmação anterior que o homem não podia opor-se a Deus, como ele falou no capítulo 14, versículo 11, Desse modo, o glorioso reinado de Asa, que tinha agido tão efetivamente em prol de Deus, teve um amargo fim, Ele ficou enfermo dos pés,
não se voltou ao Senhor e buscou apenas a ajuda dos médicos. Ele errou também aqui, né? Não por voltar-se para os médicos, mas por deixar de perguntar a Deus, né? Como ele devia proceder, por deixar de confiar em Deus. Mas ele recebeu um glorioso funeral, né? A referência a perfumes e especiarias pode indicar que a sua morte foi devido a diabetes, o qual poderia ser provocado uma gangrena em seu pé. A queima muito grande era um tributo de honra por parte do povo. Então vimos com esse ato que ele foi um rei muito amado pelo povo, né? Amanhã a gente continua a história, né? De 2 Crônicas. Fiquem agora com a Marlene, que dá continuidade à leitura bíblica de hoje. Amém? É com você, Marlene. Bom dia, irmãs, e até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, irmã. Continuando com a leitura bíblica, hoje vamos ler Salmos, capítulo 19, Provérbios, capítulo 20, versículo 1, e a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículos 1 até o 18. Começando com Salmos. A excelência da criação e da palavra de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai dos seus aposentos e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Agora, Provérbios, capítulo 20, versículo 1. O vinho é zombador e a bebida forte causa alvoroço. Todo aquele que é vencido por eles não é sábio. E agora vamos ler a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículos 1 até o 18. Deus e o seu povo. Digo a verdade em Cristo, não minto, e a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas. A eles pertence a adoção, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para sempre. Amém. E não pensemos que a palavra de Deus falhou,
porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos. Pelo contrário, por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo voltarei, e Sara terá um filho. E isto não aconteceu somente com ela, mas também com Rebeca, ao conceber de um só de Isaque, nosso pai. E os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, quando foi dito a Rebeca: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém desprezei Esaú. Que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, isto não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus, que tem misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: foi para isto mesmo que eu o levantei, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem Ele quer. Até amanhã com mais uma leitura bíblica diária. Bom dia! A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Um mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíka Saleb. Já estamos no tempo do fim. O que fazer neste período? Título de hoje:
o tempo se abrevia, o navio está içando as velas. Recebam com carinho, Taíca Saleb. O verbo abreviar, utilizado por Paulo no grego clássico, carrega o sentido do navio que issa as velas sobre o soar grave de suas sirenes enquanto os passageiros, apressadamente, empacotam as malas para seguir viagem. A cena nos remete para algo que acontece em meio à correria, em virtude do pouco tempo que resta. Por saber que o Senhor estava prestes a voltar, o apóstolo Paulo orientou os casados a não aplicarem a vida nas questões do matrimônio, filhos e afazeres domésticos, como se isso fosse tudo. Ele disse aos casados, vivam como se não o fossem. Paulo também disse, os que choram como se não chorassem. Embora a vida esteja cheia de tristezas e frustrações, por causa do pouco tempo que resta, devemos rapidamente nos recompor para seguir adiante. Já não temos tempo para passar dias, meses e até anos a nos lamentar pela vida que não deu certo ou pela vida que ficou errada. Ó Senhor Jesus, ensina-nos a ver a brevidade da vida, para que possamos, Senhor, não estar aplicando a nossa vida em coisas passageiras. Não que não devamos cuidar da nossa casa, das nossas coisas, pelo contrário, quando temos a Tua vida, nós cuidamos ainda muito melhor. Mas que esse, Senhor, não seja o nosso foco, não seja a nossa meta, mas que possamos, Senhor, entregar a nossa vida a Ti, ter uma vida consagrada, e avançar junto com a nossa casa, junto com a nossa família, deixando as coisas velhas para trás, não ficando lamentando pelas coisas que não deram certo, mas avançar e prosseguir contigo. Ó Senhor Jesus! Esse texto foi extraído do livro Já Estamos no Tempo do Fim. Posso orar por você, por sua vida, por sua família. Somos mulheres de oração. Posso orar por você? Estamos recebendo no nosso programa nossa querida irmã Isa. Seja bem-vinda, amada irmã. Muito obrigada, irmã, pela tua colaboração com o programa Mães Amorosas. Bom dia, amadas ouvintes. Deus abençoe a vocês, os irmãos, as irmãs. Desejo a todos um bom dia. Eu quero convidar vocês para orar comigo nesta manhã. Jesus é o nosso Senhor. Ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, obrigada, Senhor, por mais um dia que me concede, pelo pão de cada dia, por morrer na cruz, salvar nosso pecado, derramar teu sangue precioso. Perdoa nossas falhas. Vai diante, o mundo inteiro, Brasil, os estrangeiros. Leva paz aos lugares da guerra, enchentes. Acampe seus anjos naquele lugar, Senhor. Proteja lá no Rio Grande do Sul, Senhor Jesus. Todas as famílias, os animais. Ó, Senhor Jesus. Abençoa, Senhor. Todas as irmãs, todos os irmãos, todos os ouvintes, suas casas, seus casamentos, a saúde, seus familiares, seus filhos, suas viagens, seus retornos, seus inventários, seus trabalhos, nossa cidade Caetité, região e municípios, todos os lavradores, todos os comerciantes, todos os governantes, todos os estudantes, todos os jovens, adolescentes, todas as criancinhas, todos os idosos, todos os abrigos, casarão, casa de apoio, delegacia, albergues, orfanatos. Ó Senhor Jesus, uma causa na justiça, Senhor. Ó Senhor Jesus, todos os moradores de rua, todos os hospitais, todos os UPA, todas as clínicas, posto de saúde, casa de saúde, secretaria de saúde, todas as UTI, todas as CTI, todas as pessoas que estão internadas, estão entubadas, todos que vão fazer cirurgia, todos que já fizeram cirurgia, todos que estão na fila de um transplante, de uma doação de sangue. Ó Senhor Jesus,
Acampe seus anjos, Senhor, nos hospitais. Todos estão acamados em casa, Senhor Jesus. Todos estão com problema, uma dificuldade na família. Todos médicos, todos enfermeiros, todos estão em linha de frente. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, minha família, abençoa minha casa. Abençoa meus filhos. Abençoa minha saúde. Obrigada pelas minhas orações. Senhor Jesus, pela tua palavra, Senhor. Ó Senhor Jesus, vai adiante, Senhor, todos os trabalhadores, todos aqueles também que não têm um trabalho, abençoa seus currículos, abençoa todas as causas na justiça, um processo, audiência. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, amém. Chegando no final do nosso programa, agradecendo a sua companhia, a sua audiência, e amanhã estaremos aqui no mesmo horário. Deus abençoe a vocês e até amanhã, se assim o Pai nos permitir. Amém. Somos em tudo atribulados, mas não angustiados. Estamos perplexos, não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos.